a pergunta acerca do batismo no nome de Jesus, o que acontece é uma grande confusão e não entende a questão do batizar na autoridade que há no nome de Jesus e a fórmula batismal. Os textos que essas pessoas usam para falar que tem que batizar em nome de Jesus, no nome de Jesus, eles usam o texto de Lucas 24:47, que diz assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Outro texto também que eles usam muito é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, que diz assim: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O outro texto também, que é muito utilizado, é Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 47 e 48, que diz assim: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então, os três textos principais que eles usam, do Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, nós podemos ver que esses textos, eles estão empregando o nome de Jesus por causa da autoridade. Em que autoridade se prega arrependimento e remissão de pecados? É na autoridade do nome de Jesus, porque o próprio Cristo, ele vai dizer que quando a gente pedir alguma coisa ao Pai, nós devemos pedir em nome dele. Por que em nome de Jesus? Porque este nome representa toda a sua obra, representa a sua obra de encarnação, a sua obra, que ele se entregou na cruz, morrendo pelos nossos pecados, a sua ressurreição e também a sua deidade, a sua divindade como Deus. Então, o nome de Jesus é a forma que nós conhecemos todo o processo de salvação, todo o processo de regeneração e perdão dos nossos pecados. Então, era a mesma coisa de eu falar com a pessoa assim: olha, você é salvo em nome de Jesus. Mas aí, quando eu vou explicar, eu explico. Esse nome de Jesus representa a sua morte, representa o seu sacrifício, que ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados, que ele levou sobre si os nossos pecados. Então, este nome representa o próprio Cristo. Da mesma forma, quando você fala sobre o nome de uma pessoa, Pedro Alves Cabral. Então, quando você fala o nome da pessoa, você sabe da sua história de vida, do que ele fez, do que ele é. Então, quando Pedro está dizendo, vamos batizar em nome de Jesus, ele está dizendo batizar na autoridade deste nome. E este nome é que representa a nossa salvação, como está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, que não há nenhum outro nome no céu, na terra ou debaixo da terra que importamos que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, só há salvação no sacrifício, na própria vida de Cristo por nós, e o perdão dos pecados. Agora, quando Jesus, os discípulos na comissão para ensinar, para primeiro pregar o evangelho e ensinar as pessoas sobre as verdades da palavra de Deus e até mesmo as verdades sobre o próprio Cristo, ele vai dizer, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui a gente diz que aqui é a fórmula batismal. Por que a gente fala fórmula batismal? Quando você invoca o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está dizendo que essa salvação ela é completa, ela é plena, ela é executada pela Trindade. Então olha só, o Pai, ele planejou a salvação, o Filho executou a salvação e agora no ministério do Espírito Santo, que é o ministério que nós estamos vivendo, o Espírito Santo está aplicando essa salvação. Então, a salvação ela é um resultado, um efeito da participação da Trindade em salvar o homem. Quando se diz batizar em nome de Jesus, aqui Pedro está evocando a autoridade do nome de Jesus, falando assim, que autoridade que nós estamos fazendo isso? Não é na nossa, não é de um homem qualquer, nós estamos fazendo a autoridade do Filho de Deus, da autoridade de Jesus, que é o Filho de Deus, o nosso Salvador. Mas na hora de batizar, na hora de invocar a fórmula batismal, aí então, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, como está em Mateus 28:19. E você vê isso no batismo de Jesus, né? Jesus saindo das águas, a pomba, que é o Espírito Santo, né? Ali descendo em forma corpórea sobre Jesus, e a voz do Pai falando que a ele era o Filho amado em quem ele tinha prazer, em Mateus capítulo 3 e Lucas também 3. Então, resumindo, finalizando, fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque você está invocando a Trindade, e a Trindade é que planejou, executou e agora está trabalhando, santificando o homem para essa salvação. Como o batismo é símbolo da morte para o mundo, uma ressurreição para Deus, esta obra é feita em conjunto entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, em que autoridade nós fazemos isso? Quem nos deu, quem nos incumbiu dessa autoridade? Nós estamos revestidos de qual autoridade? A autoridade do nome de Jesus, que representa toda a sua obra, desde sua concepção até a sua ressurreição. Então, este nome representa toda a obra de Cristo. Deus abençoe.